Shalom, shalom, queridos. Mais uma vez aqui, que alegria neste ambiente do reino. Eu quero chamar isso aqui, esse lugar de ambiente do reino. Seja bem-vindo, você que está aqui conosco, ou você que vai entrar à tarde ou à noite, outro dia. Seja quando for, nós estamos nos encontrando no ambiente do reino de Deus. Porque quando estamos à mesa ao redor da palavra do Senhor, então o Senhor está conosco, amém? E é Ele quem vai falar ao nosso coração, é Ele quem ministra a palavra, é Ele quem ministra tudo quanto é necessário na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito seja, Senhor, o teu nome, e nos permite estar aqui nesse dia, Senhor, para louvar, glorificar o teu nome, Senhor, buscar a tua face, dizer o quanto te amamos, te bendizemos, te exaltamos, o quanto o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Toma cada um, Senhor, que está linkado aqui conosco, para que estejamos todos nesse ambiente do reino. Seja aqui a atmosfera do teu trono, em nome do Senhor Jesus. E cumpra-se em tudo a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, e daremos a ti sempre toda honra, glória, louvor e toda a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje repartir uma palavra. Eu vou andar um pouco na Bíblia, né? Mas eu vou começar em Atos 1:4, que é o que eu vou ler. Enquanto vocês abrem a palavra, Atos ali é o livro que foi escrito pelo amado Lucas, né? E Lucas faz uma narração detalhada da história da igreja, do seu início, de toda a história da igreja. É um livro histórico, do começo e dos atos dos apóstolos, dos atos da igreja no seu princípio. E aqui em Atos 1, ele narra no versículo 4, assim, vamos ler. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Amém? E essa palavra, Jesus deu aos discípulos e disse, vocês fiquem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, que virá do alto, que de mim ouviste. E ali também, quando nós vemos que Jesus subiu no momento em que ele foi assunto aos céus, os discípulos estavam ali com ele e naquele momento, olhando o Senhor ascender, olhando aos céus, uns anjos vieram e falaram com eles. Por que, varões, estão olhando para o alto? Assim como o viste ir, ele virá, da mesma maneira. Olhando para o alto. Olhando para o alto, né? É o nosso tema aqui. Olhar para Jesus. Olhando para Jesus. Esse tema. Porque o que eu quero dizer é que a igreja nasceu olhando para Jesus. Em Atos 2, está escrito, ali descrito, a descida do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando do alto desceu, veio a promessa, assim como Jesus disse que viria. Veio a descida do Espírito Santo, que é a capacitação do Senhor para que a igreja pudesse cumprir a sua missão, e pousaram sobre eles línguas como de fogo, vocês podem ler, e essa promessa veio do alto, né? Então, olha a importância de Jesus estar falando para eles. Espere em Jerusalém a promessa do Pai, que virá do alto. E estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, o que é também um ponto muito importante. Todos
estavam reunidos no mesmo lugar, porque a promessa viria sobre eles, estavam esperando, e viria do alto. Todos estavam olhando para o alto. Amém? Todos estavam olhando para o que viria da parte do Pai, que viria do trono da graça, o que viria de Jesus, o cumprimento dessa promessa que viria do alto. Então, a igreja, queridos, ela começa, ela se organiza esperando a promessa do Pai que viria do alto. Ou seja, todos estavam olhando para Jesus. Assim como Jesus foi assunto, subiu, e todos estavam olhando para Jesus, a igreja começou olhando para Jesus. Então, assim ela deve continuar, olhando para Jesus, né? Todos unidos olhando para Jesus. E eu quero dizer que é isso o que nos identifica. O que identifica a igreja? O que nos identifica como povo de Deus? O que nos identifica é que nós todos estamos olhando para Jesus e recebendo dele, recebendo do Pai a promessa, aquilo que nos foi prometido, aquilo que nos foi dado, aquilo que foi derramado em Cristo Jesus pelo Espírito de Deus. Amém? Então, o que nos identifica é que nós estamos olhando para Jesus. Somos um povo, um corpo, uma comunidade. Todos aqueles que recebem Jesus no seu coração são transportados do reino das trevas para o reino da luz, que é para o reino de Deus. São chamados filhos de Deus porque recebem do Senhor a graça do perdão e do novo nascimento, quando a palavra de Deus, que é a semente de Deus, entra no coração, é coberta pelo Espírito de Deus, e então nasce um filho de Deus. Nós somos pertencentes a uma nova raça, onde o cabeça dessa raça é Jesus Cristo de Nazaré. E todos nós temos uma unidade de espírito. Amém? O Senhor Jesus fez de cada um de nós morada do Senhor aqui na terra. Uma arca viva que carregamos a presença do Senhor. E nós juntos somos a morada de Deus na terra, porque somos identificados como o corpo de Cristo. E a palavra diz que Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Tudo vem dele e volta para ele. Da cabeça partem os comandos. Então, nós todos somos identificados. O que nos identifica é que nós pertencemos a este corpo, estamos todos olhando para Jesus. Amém? Ao longo de toda a história, né, da igreja, nós vemos que muitos adereços começaram a vir sobre a maneira da igreja ser no mundo. Então, eu quero falar o que não nos identifica. O que não nos identifica, porque isso traz muita confusão, quando pensamos o que é a igreja, quando vivemos aqui neste tempo a igreja. Nesse tempo que nós vivemos agora, né, foi um tempo de muita confusão neste significado, né? E de quem era dentro da igreja, de quem está fora da igreja, quem pensa desta maneira, quem pensa daquela maneira. Então, começamos a ser identificados por questões, né, por padrões que não são reais para quem é da igreja ou não. O que nos identifica é que nós olhamos para Jesus. Agora, o que não nos identifica, primeiro, posições pessoais. Isso não nos identifica. Cada um tem uma posição pessoal em relação à sua caminhada, à sua vida.
Não é isso que nos identifica. Não nos identifica dogmas. Não nos identifica doutrinas interpretativas que nascem da interpretação de teólogos, de homens. Não nos identifica liturgias, a forma como adoramos, servimos, nos unimos, louvamos, partilhamos a palavra, a liturgia não nos identifica. Não nos identifica costumes. Inclusive, a palavra diz, né, que uns comem legumes, outros não comem, né? Uns guardam esse dia, outros guardam aquele dia. Não é isso que nos identifica. Não nos identifica ideologias. Ideologias também não nos identifica. Se somos de direita, se somos de esquerda, se o que pensamos sobre como ser cidadão num país, nesse âmbito natural, político, social, não nos identifica. Como interpretamos todas essas coisas? Não nos identifica. Não nos identifica a raça, não nos identifica a cor da pele, não nos identifica gênero, não somos identificados por classe social, nós não somos identificados por identificações pessoais, por rótulos. Nós não somos identificados por denominações, por nomes, por cognomes. Isso não nos identifica. Todas essas diferenças, elas desaparecem. Quando? Quando passamos a olhar para Jesus. Ele é o foco. Ele é o foco do nosso olhar. Ele é o padrão. Ele é o mestre por excelência. Ele é o Senhor da igreja. É dele que emana a vida eterna. É o seu caráter, a sua integridade, é ele. É o nosso foco, ele é o nosso Deus, ele é o nosso guia, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é a maravilhosa estrela da manhã, ele é a luz do mundo, glória a Deus, ele é o bispo das nossas almas, ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta das ovelhas, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Amém? Então, todos nós somos identificados porque olhamos para Jesus. Todo aquele que coloca Jesus como foco da sua vida, que recebe dele a vida, que é transformado por ele, isso o identifica. Amém? Porque toda obra emana dele, é executada pelo Espírito Santo de Deus, que habita no crente, aquele que crê em Jesus Cristo de Nazaré e que entregou a sua vida para ele. Então, todas as diferenças desaparecem diante do olhar do Senhor quando olhamos para ele. Amém? Então, eu quero trazer aqui que vocês abram em Salmo 34, 5, 6. Abra aqui em Salmo, que eu vou ler. 34, 5, 6. Que diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olha que coisa maravilhosa. O 6 diz: clamou este pobre, e o Senhor os ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não tem lugar maior que nos traz angústia do que as contradições deste mundo. Amém? As contradições desse mundo trazem angústias ao coração de todas as pessoas. Então, há uma pergunta clássica. Hoje eu estava ouvindo uma aula sobre filósofos, né? E sobre Platão, que ele dizia que o bem está na alma e que a alma está presa neste corpo
Então, nós não podemos ter acesso à verdade, porque aqui onde nós vivemos, tudo é deturpado, tudo é confuso, tudo não consegue ter uma delineação, ser delineado pela verdade. Não é verdade, né? É o que nós vivemos nos sentidos. Então, não temos acesso à verdade, só a alma. Então, o acesso à verdade foi antes de estarmos aqui, e nós só vamos ter acesso à verdade quando partirmos daqui e a nossa alma for liberta pela morte. Então, ele tinha a ideia de que a morte era libertadora da alma. Ou seja, havia um anseio dentro dele pela verdade, como há um anseio dentro de todas as pessoas pela verdade. Amém? Há uma busca pela verdade, pela essência, pela plenitude, em que aqui, nesse tempo de angústias, que nós sabemos que veio por causa da queda, por causa da transgressão, por causa disso que nos separou de Deus, que aonde está é a fonte do bem, é a fonte do amor, é a fonte da verdade. Então, ficamos assim, como que perdidos. E aí, então, tem a clássica pergunta de todos os pensadores, né? Que, no final, pensa de onde eu vim, para onde eu vou, e que sentido tem essa vida. Mas vem Jesus, então eu estava vendo, eu falei assim, meu Deus, olha a angústia, olha o anseio das pessoas, da onde eu também vim, um lugar onde eu também estava quando eu não conhecia Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, a verdade não está no pensamento humano, não está na lógica, não está na interpretação que nós podemos dar sobre as coisas, né? Não está, porque tudo aqui, toda a nossa interpretação, ela é mesclada com sentimentos, com a história da nossa vida, com a forma com que enxergamos, com o óculos pessoal de cada um, ao enxergar e traduzir, né, as coisas através da sua própria experiência. Mas a palavra aqui diz, olharam para ele e foram iluminados. Então, olha que coisa maravilhosa. Ser iluminado também é receber entendimento das coisas. A palavra diz que a sabedoria de Deus, ela se discerne da sabedoria do mundo. E que todo conhecimento está em Deus, né? Jesus é a fonte do conhecimento. Então, veja que em Cristo veio esta possibilidade, graças a Deus, essa porta aberta para que nós pudéssemos ter acesso à verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Então, todo entendimento vem de Jesus. Então, quando olhamos para ele, nós somos iluminados no nosso entendimento. A Bíblia diz que nós podemos discernir tudo, mas de ninguém nós somos discernidos. E é uma coisa tremenda, porque nós somos levados a um lugar, nós somos transportados a um lugar, que Efésio diz, nos lugares celestiais, lá onde Cristo está assentado. Nós nos assentamos com ele. Então, pelo Espírito, nós podemos saber o caminho que devemos seguir. E a palavra diz, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de si dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isto não quer dizer que nós vamos ser uniformizados e todo mundo será igual, um robô, a cópia um do outro. Não! Jesus veio nos libertar nessa diversidade. Porque Deus tem filhos em todas as nações do mundo inteiro, em todas as culturas do mundo inteiro.
o Senhor alcança. Mas a nossa uniformidade está em olhar para Jesus. É isso que nos identifica. Deus repartiu o céu para todas as nações, repartiu a sua obra para todas as nações. Amém? Todos têm de tudo. E cada um na sua cultura, da sua forma, do seu jeito, na sua vida, como Deus o formou, porque a Bíblia diz que ele forma o coração de todos. Nós vamos servir ao Senhor e sermos para louvor da sua glória. Olha que coisa linda. Por isso, queridos, que o que nos identifica não é formas, formatos, liturgias, modelos, rótulos, mas o que nos identifica é olhar para Jesus. É porque todos nós olhamos para Jesus e recebemos da sua vida. Jesus nos tornou livres, nos libertou. Sabe que Platão, foi Platão? Foi. Eu estava lendo que estava Platão, Sócrates, Aristóteles, um deles, não sei se foi Platão ou Sócrates. Ele tomou um veneno para morrer, para libertar a sua alma, misericórdia. De tanto era a sua angústia pela verdade. Assim como a angústia de todos os homens, de todas as pessoas, homens, mulheres, em todo lugar, pela verdade. Mas a Bíblia diz que nós olhamos para Jesus e nós somos iluminados, recebemos entendimento. Em 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus se nos tornou sabedoria. Amém? Sabedoria vem de Deus. E Tiago, então, diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, olhando para Jesus. Isaías 45, aí nós vamos lá em Isaías 45, 22, nós vamos ver escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Olhai para mim e sereis salvos. Então, veja bem, salvos, essa palavra, é uma palavra que também é sozo, uma palavra que significa sozo, que significa curados. Olhai para mim e vocês serão curados, vocês serão transformados, vocês serão libertos, vocês serão renovados, serão restaurados. Aleluia! Se você hoje precisa de restauração, está passando por um momento de vale na sua vida, a palavra diz: olhai para mim, você vai ser salvo, vai ser curado. Se há feridas no teu coração, se há traumas no teu coração, da sua vida, se de repente você se pega pensando alguma coisa estranha ou tendo sentimentos estranhos, então olha para o Senhor, porque é dele que vem essa transformação. E ele nos transforma, nós somos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Se nós ficamos perdidos em Cristo, nós somos resgatados. E então nós olhamos para Ele, todos nós olhamos para Ele. E quando olhamos para Ele, nós somos transformados, nós somos restaurados, nós somos libertos. A nossa consciência, ela não mais fica cauterizada. Nós somos sensíveis aos princípios de Deus, à vontade de Deus, ao bem. Somos sensíveis à verdade, somos sensíveis à justiça, ao que é justo, ao que glorifica o Senhor. Se nós vivemos ou pensamos ou algo na nossa vida não glorifica o Senhor, isso deve ser deixado de lado. Por quê? Porque o Senhor é justo, é perfeito, é santo, é eterno, é verdadeiro, é lindo. Jesus é lindo.
Amém? É a beleza diante dos nossos olhos. E olhando para ele, há um caminho que se abre na nossa existência aqui, para que nós possamos seguir no meio de tanta destruição, no meio de tanta feiura, no meio de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanto abandono, de tanta desigualdade social. E nós podemos seguir esse caminho e pensar todas as coisas segundo o olhar do Senhor. Amém? Porque nós olhamos para ele, nós somos nós mesmos restaurados. À medida que olhamos para Jesus, nós somos transfigurados de glória em glória, de degrau em degrau, a própria imagem do Senhor Jesus. Esse é o alvo. Este é o alvo. O alvo não é cada um ficar dentro de uma igreja, pertencendo a um clube, pertencendo a um grupo, e jamais ser transformado e não mudar jamais, e sempre estar com as mesmas questões da vida, ou buscando em Deus bênçãos, mudanças nas suas circunstâncias, que Ele te tire de apertos. Isso acontece conosco, porque ninguém quer ficar em aperto. Mas não é este o alvo. O alvo é que em qualquer circunstância que nós estejamos, nós possamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, com as nossas escolhas. Amém? Com aquilo que nós vamos decidir e escolher. Que toda escolha, que toda decisão glorifique o nome do Senhor. Que toda posição que nós vamos ter em relação às questões dessa vida, nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, para isso, ele diz, olha para mim. Então, todos nós olhamos para ele. Não é para governos que nós olhamos, não é para pessoas que nós olhamos, não é para padrões humanos que nós olhamos. Nós olhamos todos para Jesus. Porque é olhando para ele que nós somos salvos, transformados, transfigurados, curados, libertos. E isso pode acontecer hoje na nossa vida. Em todo momento, se nós olhamos para Jesus, um milagre vai acontecer. Porque o Espírito Santo está trabalhando todo o tempo para levar-nos à maturidade espiritual. Levar a noiva do Senhor, que é a sua igreja, que é o seu corpo, à maturidade espiritual. A poder ser harmonioso esse relacionamento da cabeça com o corpo na terra. E o outro está em Hebreus 12, 2, que também é um texto que todos nós conhecemos, que diz assim, eu vou ler o 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, aleluia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Este é o alvo. Amém? Nós estamos assentados à destra do trono de Deus com Jesus. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que nós temos que correr uma carreira que nos está proposta, nos desembaraçando, né, de todo peso, de todo pecado, de tudo aquilo que nos embaraça, que nos prende. Nós temos que correr essa carreira olhando para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, o que isso significa? Fé
significa firmeza de propósito, né? Nós vamos ter firmeza de propósito em qualquer situação. Não é qualquer coisa que vai nos derrubar. Aliás, nada vai nos derrubar, não é qualquer coisa, nada vai nos derrubar. A palavra diz que para o Senhor o seu servo está em pé ou cai. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se estamos nas mãos do Senhor, Ele nos trata em todas as situações. Em alguns momentos nós vamos estar na mais alta montanha, em outros momentos vamos estar passando por desertos ou no mais profundo vale. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E tem tantas aflições. Olha quantas aflições nós temos visto acontecer no mundo nesse tempo de hoje. Seja por guerras, seja por pestes, seja por tempestades, por chuvas, como está acontecendo nesse momento em tantas cidades. Quantas pessoas estão perdendo tantas coisas? Dentre estas estão filhos de Deus. Dentre estas pessoas estão aqueles que receberam Jesus. Então, a palavra diz que o sol nasce para justos e injustos. Tudo que tem no mundo, tudo que tem aí, nós estamos todos sujeitos. Amém? Mas nós glorificamos a Deus na vida, como glorificamos na morte, como disse Paulo. Paulo disse, com a minha vida eu glorifico o Senhor, mas na morte também glorifica o Senhor. A minha vida, a nossa caminhada é para a glória de Deus. E é olhando para Ele que nós podemos compreender e internalizar pela fé, ter essa firmeza de propósito e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós queremos viver para a nossa glória ou queremos viver para a glória de Deus? É uma escolha. É uma escolha. Vamos andar murmurando por causa das circunstâncias ou vamos esperar em Deus? Porque cada circunstância da nossa vida também arraiga mais, aprofunda as raízes da nossa fé. Amém? Da nossa confiança em Deus. Do cuidado que Ele tem conosco. De saber que mesmo quando eu não vejo, não sinto, mesmo quando tudo parece tão escuro, não tem nenhuma luz, o Senhor está ali comigo. Porque Ele disse, quando passares pelo vale, eu estarei contigo. Amém? Ele estará conosco. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, você não vai submergir. Nós andamos sobre as águas com Jesus. Com Jesus, nós andamos sobre as circunstâncias. Então, olhando para Jesus, nós vamos adquirir, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, uma firmeza de propósito. Porque é um propósito de Deus na sua vida, na minha vida, na vida dos seus filhos, na vida e na caminhada da sua igreja. Quando ela está olhando para Ele. Nós não podemos nos perder. Em nome de Jesus. E também olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos adquirir persistência, perseverança nos momentos difíceis, nos momentos nevrálgicos da nossa vida. Em todo o tempo, queridos, Ele está trabalhando com você, comigo, está trabalhando conosco, sabe por quê? Porque Deus aponta, a salvação aponta para a eternidade. Jesus vai voltar, nós vamos nos encontrar com Ele. E vamos continuar. Eu costumo falar que aqui é só o começo, nós nem começamos ainda. Né? Mas eu concordo com Platão. Platão. Eu concordo que nós estamos aqui, ou com os filósofos, vou falar, com os filósofos, nós estamos aqui dentro deste corpo, presos nesse corpo que não se converte. O que ele sentia era isso. Eu não tenho acesso à verdade. Por quê? Paulo falou desse dilema.
Ele disse, ó miserável, homem que sou, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer é isso que faço. Quem me libertará do corpo desta morte? Mas, amado, a solução não era tomar um veneno para libertar a alma. A solução veio em Cristo. É ter um corpo glorificado, como de Jesus. Aleluia! Livres de toda corrupção. E nós gememos desejando ser revestidos de Cristo. Amém! Olha quanto é linda a nossa herança. Que maravilhosa é a nossa herança. E é isto, querido, que vai nos dar persistência, perseverança para ultrapassar os momentos difíceis, sabendo que Ele está trabalhando conosco para este clímax, para chegar a este ponto, a este lugar, para não desistir. Aliás, não há opção. Nós não podemos voltar, nem podemos parar. A nossa única opção é prosseguir. Prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para Jesus. Prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Diz. Amém? E essa é a nossa jornada. Compreender isso. Então, recapitulando. Primeiro, eu disse, olhando para Ele, né? E nós somos iluminados. Olhai para Ele, para Jesus, e seja iluminado. Vai te trazer entendimento de todas essas coisas que nós somos ensinados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que não há necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma, porque o próprio Espírito que vem habitar dentro de nós nos ensina todas as coisas. Amém? É Ele quem nos conduz, quem nos dirige a toda a verdade. Esta verdade precisa ser revelada dentro de cada um de nós. Ter essa convicção. E a verdade é uma pessoa, Jesus. Então, abra o seu coração e receba Jesus na sua vida já, correndo, agora. Nós não podemos esperar. Não espere, porque o que será amanhã? Ninguém sabe. O que será daqui a pouco? Ninguém sabe. Nós não temos domínio sobre o tempo, sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer, sobre os acontecimentos. Certo? Mas o Senhor nos salva para a eternidade. Aleluia! Então, olharam para Ele e foram iluminados. Está em Salmo 34, 5. Segundo ponto, recapitulando. Olhando, aqui, olhai para mim é o que Deus fala, e sereis salvos, sereis transformados, vocês serão curados, serão libertos, serão restaurados. Olhando para Ele, toda marca, toda mágoa, tudo isso, o Espírito Santo, consolador, confortador, é Ele quem nos cura, nos liberta profundamente. Nenhum psicólogo ou psicanalista tem poder de fazer isso, mas Deus tem. O Espírito de Deus tem, pelo seu amor derramado em nós. E em terceiro, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos dá firmeza de propósito, persistência, perseverança para continuar. E sobre tudo isso, sobre nós, em nós, foi derramado o amor de Deus. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. O amor de Deus. Não é o nosso amor, o nosso sentimento, a forma como eu sinto, se eu rejeito, se eu quero. Não. Tudo no reino de Deus é pela fé. Nós tomamos posse pela fé. Por isso que tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o amor que está derramado em nosso coração é sobre Ele, por Ele, que nós temos que viver. Este amor está em nós, está entre nós. Então a Bíblia diz que nós, povo de Deus, igreja de Cristo, seremos conhecidos pelo amor de Deus. Vamos olhar o que temos feito nesse tempo
realmente, se nós estamos transmitindo o amor, como temos estado longe disso, como temos, né, profanado os céus, o reino, aquilo que o Senhor nos deu. Nosso caminho é o amor. Sabe por quê? A profanação, porque cada um olha para si, cada um olha para as suas diferenças e se reúne por iguais. Não, o que nos une é estar olhando para Jesus e estarmos caminhando no amor de Jesus. Nós temos que voltar a esse lugar. Nós temos que reaprender este caminho. Amém? Esse estado de ser e olhar para Jesus. Que o Senhor derrame arrependimento profundo sobre nós. Nos ensine a caminhar com Ele, do jeito dele. Amém? Olhando a palavra e recebendo a iluminação da verdade em nosso coração. Queridos, nessa hora é uma escolha para onde você está olhando. Se você não tem Jesus, você está olhando e está com essa angústia, tipo os filósofos, nem vou falar o nome aqui, tipo os filósofos, com a angústia de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que eu quero me libertar do corpo desta morte, como Paulo falou, mas Jesus já veio. A graça foi derramada. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. É agora, é nesse momento, aí onde você está, recebendo essa mensagem, que você vai receber a salvação. Que você vai ter esse encontro com Jesus. Que você vai ouvir a sua voz. Que tudo vai mudar, que tudo será transformado, porque onde Ele está, o milagre acontece. Ele é o milagre na nossa vida. Amém? E olhando para Ele, sendo iluminados, olhando para Ele para ser salvo, transformado, mudado, curado, liberto, e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa estar tocando em teu coração agora. Senhor, que tu possas estar cercando esta vida, esta casa, nestas circunstâncias que só o Senhor conhece, para trazer mudança e transformação profunda. Que Deus o abençoe e o guarde e faça resplandecer o seu maravilhoso rosto sobre você, sobre toda a sua casa, a sua família. O novo de Deus aconteça a partir deste momento na sua vida. Abra o seu coração para receber o que graciosamente o Senhor quer derramar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, dê um like nessa mensagem, compartilhe a mensagem, também comente lá para que ela possa correr velozmente por todo lugar. E muitos que hoje estão precisando ouvir a palavra, estão buscando ouvir, possam encontrar, em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe e você tenha uma semana muito frutífera na presença do Senhor. E até a próxima.